Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos, minhas irmãs, nesse dia 21 de novembro de 2025. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. E já convido você a estar pegando a sua Bíblia para estar acompanhando essa leitura comigo. Hoje o capítulo 12 do Evangelho de São Marcos. E já vamos elevar nosso pensamento a Deus e aclamar sobre nós, sobre esse momento com a Palavra. A presença do Espírito Santo, pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 12. E começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, e cavou nela um lagar. Edificou uma torre, arrendou-a a vinhateiros e ausentou-se daquela terra. A seu tempo, enviou aos vinhateiros um servo, para receber deles uma parte do produto da vinha. Ora, eles prenderam-no, feriram-no e reenviaram-no de mãos vazias. Enviou-lhes de novo outro servo. Também este feriram na cabeça e o cobriram de afrontas. O Senhor enviou-lhes ainda um terceiro, mas o mataram. Enviou outros mais, dos quais feriram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda seu filho único, a quem muito amava. Enviou-o também, por último, a ir ter com eles, dizendo: terão respeito a meu filho. Os vinhateiros, porém, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, e será nossa a herança. Agarrando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e exterminará os vinhateiros e dará a vinha a outro. Nunca lestes estas palavras da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram veio a tornar-se pedra angular? Isto é obra do Senhor, e ela é admirável aos nossos olhos. Procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque tinham entendido que a respeito deles dissera esta parábola, e deixando, retiraram-se. Enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximaram-se dele e disseram: Mestre, sabemos que és sincero e que não lisonjeias a ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É permitido que se pague o imposto a César ou não? Devemos ou não pagá-lo? Conhecendo-lhes a hipocrisia, respondeu-lhes Jesus: Por que me quereis armar um laço? Mostrai-me um denário. Apresentaram-no, e ele perguntou-lhes: De quem é esta imagem e a inscrição? De César. Responderam-lhe. Jesus então lhes replicou: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Ora, vieram ter com ele os saduceus, que afirmavam não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu, se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão despose a viúva e suscite posteridade a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. Então o segundo desposou a viúva e morreu sem deixar posteridade. Do mesmo modo, o terceiro,
E assim tomaram-na os 7, e não deixaram filhos. Por último morreu também a mulher. Na ressurreição, a quem desses pertencerá a mulher? Pois os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu-lhes: Errais, não compreendendo as escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição dos mortos, os homens não tomarão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos do céu. Mas quando a ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, como Deus lhe falou da sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, senão de vivos. Portanto, estáis muito errados. Achegou-se dele um dos escribas, que ouvira discutir, e vendo que lhes respondera bem, indagou dele: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro de todos os mandamentos é esse: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Eis aqui o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior do que estes não existe. Disse-lhe o escriba: Perfeitamente, mestre. Dissestes bem que Deus é um só e que não há outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de todo o pensamento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo com a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele falara sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava fazer-lhe perguntas. Continuava Jesus a ensinar no templo e propôs essa questão: Como dizem os escribas que Cristo é o Filho de Deus? Pois o mesmo Davi diz, inspirado pelo Espírito Santo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos sob teus pés. Ora, se o próprio Davi o chama Senhor, como então é ele seu filho? E a grande multidão ouvia com satisfação. Ele lhes dizia em sua doutrina: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados nas praças públicas e de sentar-se nas primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram os bens das viúvas e dão aparência de longas orações. Estes terão um juízo mais rigoroso. Jesus sentou-se defronte do cofre de esmola e observava como o povo deitava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegando, uma pobre viúva lançou 2 pequenas moedas, no valor de apenas um quadrante. E ele chamou os seus discípulos e disse-lhes: Em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou mais do que todos os que lançaram no cofre, porque todos deitaram do que tinha em abundância. Esta, porém, pôs de sua indigência tudo que tinha para o seu sustento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu peço que você curta, comente, compartilhe, chame mais pessoas para estar acompanhando essa leitura diária da palavra de Deus. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.